A nossa saudação, então, a todos os presentes nessa nossa reunião de formação dos professores e das professoras, docentes das escolas públicas no do campo, organizados pela Rede de Formação dos Educadores e Educadoras do Campo do Sudoeste do Paraná, a REFOCAR. E nós estamos, nesse momento, realizando o 4º encontro do nosso processo formativo. E, dando continuidade, nós estamos implementando esse ano, dentro do nosso processo de formação com as escolas da educação básica, um projeto que surge a partir de uma combinação das pesquisas que são realizadas dentro do nosso programa de pós-graduação em educação, mestrado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui de Francisco Beltrão, sob a orientação das nossas linhas de pesquisa, da professora Cecília e minha, e aí esses conteúdos que foram objetos da realização das pesquisas, fazer disso um conteúdo de formação e de debate, de discussão com as escolas, e ver como que essas pesquisas, elas emergiram dessa base das escolas do campo, e agora volta numa forma de reflexão e de sistematização dessas experiências. E queremos fazer com que esses conteúdos que foram sistematizados, analisados, produzidos por meio de uma pesquisa, que possam servir e potencializar os processos também de formação levada a cabo pelas diferentes tantas escolas aqui do Sudoeste que nos acompanham. E hoje, para dar continuidade a esse processo formativo, nós temos a presença da professora Silvia Cristina Copati Bussolar. Em 2020, no auge da pandemia, ela veio fazer o processo de seleção, querendo discutir o processo de formação continuada dos professores lá da escola de Itapejara do Oeste, ali de Barra Grande, e produziu uma excelente dissertação, um trabalho de reflexão com a participação ativa dos sujeitos do campo da escola onde ela fez a pesquisa. E, de certa forma, é um retorno, né, Silvia, dessa pesquisa, não apenas à escola, mas à rede, ao conjunto de escolas, para fazer com que esses conteúdos retornem, de fato, e sirvam como uma inspiração também de todos os processos formativos. Silvia, muito obrigado por você aceitar esse convite, por você se propor a fazer isso e fazer esse retorno, e seja bem-vinda aqui ao nosso grupo de formação. Obrigado. Obrigada, professor. Então, boa noite, professores, professoras, colegas de profissão, colegas de luta, de resistência. Então, eu vou me apresentar de uma forma breve, para que vocês saibam de onde eu venho, de onde eu falo, né? Então, eu sou a professora Silvia, eu trabalho atualmente no Colégio Estadual Castelo Branco, aqui do município de Itapejara do Oeste. É um colégio que só atende estudantes de ensino médio. Então, atualmente, eu não tenho aulas na escola do campo que eu fiz a pesquisa, mas a minha relação com a pesquisa sempre foi muito próxima, muito grande com essa escola, porque no começo desse processo de formação continuada, em 2017, eu tinha aulas na escola, então eu fazia parte ali do corpo de professores. Eu sou graduada em História, então eu me formei em 2007 em História, em Francisco Beltrão. Depois eu me graduei em Ciências Sociais, devido às intercorrências aí de aulas, precisei fazer mais uma graduação para conseguir fechar padrão, enfim, e fiz uma especialização em metodologia de ensino de história em 2010, e terminei o mestrado em 2023, mestrado em educação pela UniOeste. Então, o título, né, da minha pesquisa foi Formação Continuada de Professores e Professoras, uma construção coletiva das escolas do campo de Itapejara do Oeste, Paraná, de 2017 a 2022. Então, fui orientada, muito bem orientada, pelo professor Carlos Antônio Bonamigo, e dentro da linha de pesquisa Sociedade, Conhecimento e Educação. O título, então, ele traz essa ideia de formação coletiva,
porque é realmente isso que acontece nas escolas. Então, eu quero já, de antemão, dizer que essa formação, ela continua em andamento, né? Ela já vai para o seu 8º ano de existência, e a gente é muito feliz por isso. Eu, apesar de não estar mais atuando como professora da escola, quando posso, né, eu atuo como colaboradora, ajudando em alguns eventos, ajudando também em pensar estratégias para que cada dia a gente possa melhorar a educação dos nossos estudantes. Então, quando a gente pensou nessa possibilidade de pesquisa, a primeira pergunta que surgiu, assim, foi entender o que essa formação ela tinha de potencialidade, ela tinha de ponto positivo, ela tinha de bom para esses professores que estavam envolvidos, e também o que ela tinha de limites, né? Então, a gente colocou como pergunta central quais as características, potencialidades e limites desse processo de formação continuada de professores e professoras das escolas do campo do município de Itapejara do Oeste, Paraná, que participam do projeto de extensão da Unioeste, em parceria com a CESOAR, desde 2017 até 2022, questões secundárias, então, que nós colocamos na nossa pesquisa. De que forma que esse processo de formação continuada contribuiu e contribui para as práticas educativas nas escolas do campo? Se é possível superar uma concepção clássica de formação continuada. E uma formação construída pela escola, com o apoio da universidade como uma instituição parceira, é capaz de atender às expectativas daqueles que atuam nas escolas do campo? E também o que dentro dessa formação continuada de professores e professoras das escolas do campo é contraditório, ou é uma construção coletiva, ou é a necessidade de atender uma categoria específica de escola. Nesse ponto aqui das questões, é interessante a gente pensar assim, por que pesquisar formação continuada? Por que a Silvia resolveu pesquisar formação continuada, né? Então, eu sempre estudei em escola do campo, a minha vida toda, a gente não chamava com essa nomenclatura na minha época, né, mas sempre foi uma escola de interior, e eu lembro, assim, que a gente não vivia experiências muito diferentes das pessoas que a gente conhecia que moravam e estudavam em escolas urbanas. Então, depois que eu me tornei professora, eu sempre participei das formações continuadas que o Estado oferecia, e eu não via, assim, uma diferença, eu não via uma especificidade para uma modalidade tão importante quanto essa. Eu sempre participava e percebia que era sempre igual. Então, mas, ao mesmo tempo em que não se ofertavam formações continuadas específicas, se cobrava que as escolas fizessem trabalhos específicos, porque se estavam situadas em comunidades relacionadas com o trabalho agrícola, por exemplo, o que a escola fazia de diferente, né, para atender os estudantes? Então, uma pergunta que me instigava era, mas como as formações continuadas acontecem? Por que elas são ofertadas assim de uma forma engessada, para todas as escolas da mesma forma? Por que os professores não podem, eles, pensarem as suas necessidades, né? As formações vinham sempre muito prontas, com textos prontos a serem lidos, com questões a serem respondidas, e pouco tempo para um diálogo, para uma discussão, para um pensar a sua escola. Então, nesse sentido, é que eu comecei a participar dessa formação desde 2017, e aí eu vi uma formação totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada a ter em relação, né, das ofertas do governo. Então, a partir daí, a gente foi elaborando, foi pensando em trazer para o papel, trazer para uma pesquisa científica, como que essa formação ela tem potencialidade para ofertar aos estudantes um conhecimento mais próximo da realidade deles.
Isso. Então, a gente colocou o objetivo geral: analisar o processo de formação continuada de professores e professoras nas escolas do campo do município de Itapejara do Oeste, Paraná, participantes do projeto de extensão da UniOeste, em parceria com o Assessoar 2017 e 2022. Os específicos: analisar a formação continuada de professores e professoras da educação rural no Brasil, analisar a construção da educação do campo e da formação continuada de professores e professoras a ela vinculadas no Brasil, compreender as concepções, as teorias, as metodologias e as políticas públicas de formação continuada de professores e professoras nas escolas do campo do município de Itapejara do Oeste. Aqui a gente tentou, então, verificar se já tinha existido alguma vez no município de Itapejara do Oeste, seja pela Secretaria Municipal de Educação, seja pela Secretaria Estadual, alguma oferta de formação continuada que fosse mais ligada à especificidade das escolas do campo, né? E a gente encontrou poucas experiências que fossem mais voltadas para essa modalidade. E aí também um outro objetivo específico: analisar o processo coletivo de formação continuada das escolas do campo de Itapejara do Oeste, participantes do projeto de extensão da UniOeste, em parceria com a Assessoar de 2017 até 2022. Então, a gente partiu de uma pesquisa qualitativa, né, foi feito um estudo de caso, e o instrumento principal da nossa análise foram as entrevistas, né? Então, foram entrevistadas as professoras e professores que tinham participado da formação desde o início. Esse foi o nosso recorte, né? Pensar assim, quem que está na formação desde o começo, de 2017 até 2022. Então, nessa parte agora eu vou explicar um pouquinho de como que essa formação chegou até as escolas. Então, a gente chama sempre que é um projeto coletivo de formação continuada, porque ele chegou com uma forma, ou uma receita, ou um método pronto para que os professores desenvolvessem na escola. Tudo, desde o primeiro pensar a escola, desde a primeira reunião, foi tudo muito coletivo, foi muito construído lentamente pelos participantes ali da formação. Então, o contexto foi as ameaças de fechamento das escolas, né, principalmente da Escola Estadual do Campo, Carlos Gomes, que a partir ali do ano de 2017, final de 2016, veio recebendo, né, algumas informações, algumas cobranças de que precisava fazer alguma coisa diferente, se queria se manter como uma escola do campo, então precisava agir como uma escola do campo, precisava... eu lembro que era perguntado assim para nós: o que vocês fazem de diferente? Vocês são escola do campo, mas o que vocês fazem de diferente? E aí, a partir disso, né, um ponto muito positivo que eu vejo é o coletivo da escola ser um coletivo que gosta, que defende muito a escola, defendia e até hoje defende. Eu posso falar, eu acho que no presente, né, porque a pesquisa ainda, ela está lá, enfim, e as pessoas, né, gostavam de estudar. A própria Ivânia, que está aqui, tinha feito mestrado, tinha uma relação muito próxima com a UniOeste, com a universidade. Mais professores, né, continuaram seus estudos, estavam em pós-graduação, em momentos de estudo, e aí essa presença da pesquisa científica, ela foi bem importante. Então, essa proximidade, né, com um apoio importante da universidade, isso fez toda uma diferença para esse processo de formação. Além disso, né, então, buscou-se essa parceria com a UniOeste e também com a Assessoar, né, que fazem parte da articulação por uma educação do campo aqui no Sudoeste,
para que a gente somasse esforços, porque o coletivo da escola tinha toda a intenção, então, de resolver essa questão de ameaça de fechamento, precisava tomar uma atitude, precisava fazer algo diferente, mas precisava de ajuda. E a UniOeste e a Acessoar ofereceram a ajuda que as escolas precisavam. Então, a partir daí, começou-se, então, uma conversa, né, uns primeiros contatos, a pedagoga Ivânia contatando os professores da UniOeste que ela conhecia, contatando pessoas, até que eles, então, aceitam, né, de fazer essa parceria, a gente chama de parceria, né, essa parceria com as escolas. E o que mais era cobrado, então, era essa necessidade de reconhecer-se enquanto escola do campo, de implementar a modalidade da educação do campo na escola, porque a gente percebia que ela não estava sendo implementada, né, e entre esses, né, outros elementos de formação continuada, de a gente continuar estudando, enfim, foram fundamentais para a gente começar essa formação. Então, como que foi organizado esses encontros, né? Num primeiro momento, então, foi realizada essa reunião mais inicial, né, para a gente pensar, então, colocar lá nossas angústias, o que a gente precisava, e aí a gente tirou lá de 2, 3 primeiras reuniões, como que seria essa metodologia de formação, como que a gente ia estudar. Então, ela se trata de uma metodologia participativo-colaborativa, com enfoque em reflexões problematizadoras e intervenções criadoras. O que quer dizer essas palavras? Participativo-colaborativa significa que todos dentro da formação têm espaço para expor as suas ideias, para colocar suas angústias, E, assim, todo coletivo é muito instigado a falar, né? É dado espaço aos professores para que eles falem, para que eles coloquem suas ideias, o que eles estão trabalhando, quais as dificuldades que eles percebem, né, dos estudantes, enfim. As reflexões problematizadoras porque sempre foi ajudado a gente pensar assim, em refletir, né, aquilo que já foi feito pelas escolas. Porque a educação do campo e a educação no campo é uma construção, né, ela vem sendo trabalhada há muito tempo, e as escolas, elas sempre vêm criando, vêm trabalhando. E o que as escolas já faziam? Então, a gente foi resgatando e sempre tenta resgatar o trabalho que já foi feito. E dentro das intervenções criadoras, o resultado, o que a gente vai tirar de criação, o que a gente vai tirar de práticas disso tudo, né? Então, detalhando melhor essa metodologia. Ela é moldada, né, pelo coletivo, ela é construída ali no momento da formação por todo o grupo, mas é óbvio, ela tem que ter uma organização para começar, né? Então, ela é pensada em 3 níveis. Esses níveis são assim. Então, num primeiro momento, há uma conversa entre, geralmente, a pedagoga, a direção da escola, com o representante da UniOeste e o representante da Acessoar. Então, eles combinam datas, né? Pensam em uma primeira conversa, assim, do que a gente pode falar no encontro. O segundo momento, o segundo nível, existe um grupo de colaboradores, foi chamado assim, né, pessoas que colaboram com a formação de uma forma um pouquinho mais efetiva, vamos dizer, que são professores da escola, que são ex-professores, né, no caso eu atualmente estou me encaixando nesse grupo de colaboradores, que é quando a gente conversa e divide as tarefas. Então, vamos fazer o quê? Você vai começar uma apresentação, o outro vai dar os recados, o outro vai trazer uma reflexão de algum tema que está sendo necessário naquele momento, o outro vai ser responsável pela avaliação final do encontro. Enfim, esse grupo de colaboradores organiza o encontro. E aí, o terceiro nível é no coletivo mesmo. Então, vamos supor, até chegar no dia do encontro, acontecem
2 níveis anteriores de conversa. Aí, no momento do encontro, né, acontece um processo de reflexão, de debate, de conversa, e sempre uma produção, sempre é tirado o que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar naquela semana, naquele mês, enfim. Então, é um processo coletivo de construção da escola do campo, e busca criar uma identidade de escola, e tem feito isso, né, a pesquisa demonstrou que há uma identidade, há um reconhecimento maior daqueles que trabalham e daqueles que estudam nessas escolas, há uma reflexão e aproximação maior com a realidade dos estudantes, uma grande troca de saberes e experiências, porque cada um vai colaborando com aquilo que sabe, vai aprendendo também com os colegas. A gente, nesses momentos, né, há uma valorização dos saberes, os saberes individuais, os saberes coletivos, os saberes dos pais, os saberes dos alunos, enfim. E é uma construção coletiva interdisciplinar que busca criar, então, práticas pedagógicas que se aproximem da modalidade da educação do campo. Então, para que os professores lá de cada disciplina, de cada componente, eles saiam dessa formação pensando como que eles vão aproximar a modalidade da educação do campo com os conteúdos escolares que eles precisam trabalhar todos os dias em sala de aula. Então, a partir de 2017, então já nos primeiros encontros, né, quando foi sendo elaborada toda a metodologia, como que se é feita a formação, então, os grupos, né, os participantes, naquele momento, pensaram em 4 dimensões para essa formação. Então, como que a gente iria efetivar essa formação, né? Então, ela se efetiva dentro de 4 dimensões. A primeira é a dimensão evento, a segunda é produção, a terceira é práticas pedagógicas de sala de aula, e a quarta é práticas pedagógicas extra-sala de aula. Então, essas 4 dimensões, elas foram incorporadas aos projetos políticos pedagógicos, tanto da Escola Estadual do Campo Carlos Gomes, quanto da Escola Municipal do Campo Valentim Biasucci. E elas servem, então, de apoio e direcionamento ao trabalho que é realizado, né, pelas professoras e professores dessas escolas. Agora eu vou, na sequência, explicar, então, uma por uma, como que funciona as 4 dimensões. Então, a dimensão evento, né? Esses nomes, professores, foram nomes que foram tirados nesses encontros, né? Como que a gente vai chamar essa ação? Ah, então essa vai ser a ação do evento, essa vai ser a da prática pedagógica, de sala de aula, enfim. Foram nesses encontros que nós fomos dando identidade e dando nome a essas práticas. Então, dentro da dimensão evento, foi decidido, né, fazer 2 eventos. Lá no começo, a gente pensou em que a gente conseguiria fazer os 2 no mesmo ano, e todos os anos. Mas aí, depois, durante as formações, a gente foi reavaliando e percebendo que eles foram eventos, assim, que foram muito bem abraçados pela comunidade da Barra Grande, né? E eles demandam, então, tempo, trabalho, enfim. Então, ficou decidido que agora eles acontecem num ano a gincana e no outro ano a mostra de saberes e sabores, que eu já vou falar. Então, dentro da dimensão evento, nós temos 2 eventos. A mostra de saberes e sabores do campo e a gincana de tutte le persone. Esse nome em italiano é porque a comunidade é, assim, na grande maioria, descendentes de italianos. Então, em pensar um nome, pensou-se gincana de todas as pessoas, porque a ideia é que todas as pessoas participem. Então, a gincana já teve 4 edições. A primeira em 2018, a segunda em 2019, aí começamos a alternar ali os anos, né? Claro, teve a pandemia, então vocês vão perceber que essas quebradas de datas aí é por conta disso, mas em maio de 2023 aconteceu a 3ª edição, e agora, no dia 25 de maio de 2025, aconteceu a 4ª edição.
Então, o que é essa gincana? É uma gincana que as escolas elas recebem o apoio de uma outra universidade aqui próxima de nós, que é a Unidep, de Pato Branco, que tem o curso de Educação Física, e os acadêmicos do curso de Educação Física da Unidep nos ajudam a elaborar as provas e a organizar todo o dia da gincana. Ela acontece num domingo, é feita num centro esportivo que tem na comunidade, é feito um dia de festa, então é o almoço com churrasco e todos os acompanhamentos, e ao mesmo tempo acontecendo a gincana. Então, as escolas, né, organizam as equipes que são divididas por cores, antes, as pessoas vão se inscrevendo de forma voluntária, mas sempre busca fazer com que crianças, jovens e idosos participem de cada equipe. Então, as equipes ficam bem misturadas. Neste ano, a gente teve de 40 a 50 pessoas, mais ou menos, teve, eu acho que uma equipe que teve um pouquinho mais, em cada equipe. Foram 4 equipes. Vermelha, amarela, verde e azul. Então, essas pessoas vão se inscrevendo por formulário, né? E aí a escola vai organizando. E assim, as provas, então, algumas provas são passadas antes para essas coordenadores de equipe e outras são feitas no dia. A ideia é fazer provas que estejam relacionadas com a vida no campo. Então, receitas de comida, como fazer um chimarrão mais enfeitado e mais rápido, futebol com bota de borracha, que nem teve esse ano, em vez de jogar com chuteira, tem que calçar a bota de borracha e tentar jogar, desfile de tratores, em cima dos tratores eles enfeitam com coisas características da vida na colônia, enfim, é uma festa que a comunidade, assim, adora participar, sabe? É muito bonito de se ver. E promoveu, então, um ambiente educativo que atravessou, assim, as paredes da escola, porque aí na mesma equipe está o filho, está o pai e está o avô também participando. E aí tem lá o jogo de baralho, que participa várias idades, então, assim, é muito bonito de assistir. E também, quem não quer participar de uma equipe, vai lá para torcer, vai lá para almoçar, então envolve todo mundo nesse dia. Eu poderia ficar aqui falando mais de meia hora só sobre a gincana, mas eu sei que a gente tem tempo, então vamos adiante. Dentro da dimensão evento também, as escolas fazem a mostra de saberes e sabores do campo. Então, essa mostra é uma mostra de trabalhos, os trabalhos que os professores vão desenvolvendo com os estudantes ao longo do ano. Então, já tivemos 3 edições, né? Então, a primeira foi em 2018. A mostra é sempre escolhido um tema central, assim, para se trabalhar. Então, a partir desse tema, por exemplo, lá em 2018, foi tirado nas nossas formações a ideia de trabalhar a revolta dos poceiros de 1957, porque as pessoas da comunidade da Barra Grande, muitas delas participaram da revolta dos poceiros. E aí, foi legal porque esse tema, então, trouxe para a escola pessoas, né, que falaram sobre a revolta, que ainda estavam vivas, e deram seus depoimentos. A escola fez um trabalho muito bonito de gravar as mulheres dando seus depoimentos sobre a revolta, foram feitas rodas de conversa. Então, eu espero que eu esteja conseguindo demonstrar para vocês como que é porque não é só chegar lá no dia e fazer uma amostra de trabalho, sabe? É desde o começo do ano, pensando nas formações, um tema gerador, um tema central, e aí os professores trabalhando com os alunos, os conteúdos de sala de aula, mas trazendo esse tema por trás. Por exemplo, o professor de língua portuguesa, ele vai trabalhar lá um gênero textual, mas ele usa a revolta dos poceiros como um assunto que o aluno vai trabalhar aquele gênero textual. Então, é nessa questão que é bem legal como acontece.
Em 2022, o tema foi a produção artesanal do vinho na comunidade de Barra Grande, e também o tema Unidos pelas Sementes. De novo, um tema que faz muito, que tem tudo a ver com a comunidade, porque várias famílias da comunidade produzem o seu próprio vinho, compram a uva, ou então produzem a própria uva e fazem o vinho. Aí os alunos foram levados nessas casas para ver como é que é a produção, para assistir todo o processo. Depois eles chegam na sala de aula, eles fazem os relatórios, eles escrevem, eles fazem desenhos. Então, lá na aula de arte, eles produzem desenhos, lá na aula de matemática, eles fazem os cálculos de quantos litros de vinho que produziu com tantos quilos de uva. Lá na aula de ciências, eles estudam a combinação dos produtos, as reações que acontecem, enfim, tudo baseado naquele tema escolhido para a amostra. E aí, no ano de 2024, que foi ano passado, o tema foi Histórias e Memórias do Esporte na comunidade de Barra Grande, porque também é uma comunidade que se envolve muito com esporte, né? Tem pessoas que até hoje jogam, tem o time dos veteranos lá, que é muito conhecido na cidade, então eles são bem envolvidos nessa questão, e aí foi escolhido esse tema. Então, a ideia da amostra é fazer um momento de exposição, abrir para a comunidade, vir assistir. Também é regado a pastel, é regado a venda de comidas, é regado a muita música e festividades, esse dia de mostra, e envolver, então, os saberes escolares e os saberes da comunidade. E é uma construção de laços e memórias que vão ficar marcadas, que ficam marcadas na identidade, no coração dessas pessoas que fazem parte. Então, a dimensão evento. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, da foto, da segunda amostra de saberes, que o tema foi a produção de vinho na comunidade de Barra Grande e Unidos pelas Sementes. Então, dentre vários trabalhos que foram feitos pelos estudantes, né, eu coloquei algumas imagens aí para vocês terem ideia de como que é. Isso. Aí, agora vem a dimensão produção. Então, na dimensão produção, é feito o jornal, que lá na formação também, junto com os estudantes, né, foi escolhido o nome Plantão do Campo. Então, eu tenho eles aqui, eles físicos, né, para mostrar para vocês. Então, já temos várias edições. Também foi feito um concurso com os estudantes para escolher a logo do jornal, né, o desenho, e eles fizeram desenhos, e aí foi feita votação, concursos para escolher. Então, a primeira edição ali em 2018, depois 2019, até 2025. O que é feito nesses jornais aqui, então, pessoal? Então, os trabalhos que os alunos fazem lá na sala de aula, né, ou os acontecimentos das escolas, são publicados nesses jornais, com o objetivo, então, de fortalecer a comunicação entre a escola e a comunidade, para que depois os estudantes levem para casa, para que eles mostrem para os seus pais o que eles estão fazendo, né, para que eles sintam também a experiência de escrever para um jornal. Então, muitos dos textos são os alunos que escrevem e publicam ali, eles se veem nas fotos que também são colocadas. Então, um ponto bem positivo dessa ação aqui é ver materializado o trabalho, né? Você olha ali para as fotos, para os textos, e também os custos são arcados pela Acessoar. Então, isso é um ponto importante para a gente falar, né? Porque a gente sabe as condições das escolas, né? Então, imprimir os jornais tem um custo e a Acessoar arca com esse custo para nós. Então, ela é uma prática pedagógica que facilmente se articula às outras práticas pensadas pelos professores durante as formações. Então, às vezes, lá na formação, então, a gente teve uma ideia de fazer uma atividade relacionando a disciplina de matemática com a disciplina lá de educação física. E aí o jornal pode trazer o resultado dessa prática, né, num pequeno artigo ali que vai ser escrito. Então, a gente percebeu, assim, que essa prática, durante a pesquisa que foi feita, né,
essa prática demonstrou, assim, um aspecto bem global desse trabalho que é desenvolvido, porque ela traz, então, nas publicações, o que as escolas têm feito. Bom, aí vamos para a prática pedagógica de sala de aula. Então, essa é a nossa terceira dimensão. Ela tem o nome de intercâmbio de saberes, e aqui a ideia principal é fazer uma boa conversa entre as diferentes disciplinas. Então, o desafio dessa prática é pensar práticas pedagógicas, sempre que possível, de forma interdisciplinar, que potencializem os conteúdos disciplinares a partir do contexto local e da participação da comunidade local. Então, o desafio, por que a gente colocou desafio, né? Porque a ideia é que os professores, eles peguem aquele conteúdo científico que eles precisam trabalhar no seu dia a dia, que está lá no seu currículo, mas que eles tragam esse conteúdo para a realidade do aluno, para que o aluno ele veja sentido naquilo que ele está estudando, naquilo que ele está aprendendo. Então, olhar os conteúdos curriculares de cada disciplina e buscar articular com o contexto local do estudante. Se ele é um aluno de escola do campo, por que ele tem que aprender determinado assunto de história, de geografia, de língua portuguesa, de matemática, o que aquilo tem a ver com a vida dele, né? Então, a gente sempre conversa, assim, para tentar trazer os exemplos de um exercício de matemática relacionado à atividade que ele realiza lá na casa dele. Então, por exemplo, área, medidas, em vez de citar lá um prédio de tantos andares, né, que não é a realidade deles. Então, o que eles precisam medir ali no dia a dia, né? É 1 hectare de terra, é uma horta, é um aviário, né? Então, isso faz parte da realidade deles, e a ideia é que eles percebam como eles vão usar os conteúdos escolares na vida deles. Então, que eles percebam de forma mais qualitativa o sentido do porquê eles estão aprendendo determinado conteúdo. Durante a pesquisa, então, do mestrado, e durante as entrevistas, esta foi a dimensão que os professores responderam ser a mais desafiadora para eles. Então, eles acharam que era mais difícil de trabalhar, de todas as 4 dimensões que a formação se faz, né? Então, até eu deixei uma frase de uma professora aqui entrevistada, que ela disse assim: eu sentia que quando a gente partia de algo que eles conheciam, eles queriam se expressar mais, eles queriam falar mais, eles queriam participar, queriam fazer. Então, essa frase dela demonstra que o quanto essa prática, apesar de ser desafiadora, né, ela é importante, porque o estudante ele vai dar mais valor àquilo que ele está aprendendo, na medida que ele entende o porquê que ele está aprendendo aquilo, né. E aí, a última dimensão, né, que é a de práticas pedagógicas extra-sala de aula, que é o denominado pelo grupo, né, laboratório agroecológico. Então, essa dimensão, ela se dá nos espaços fora da sala de aula, por isso que ela tem esse nome, extra-sala de aula, para sair das paredes da sala de aula. Então, ela acontece nos espaços que as escolas têm de horta, pomar e jardim. Então, a escola tem um pátio bem grande, tem uma horta grande, tem um jardim na frente também muito bonito, e aí os alunos podem trabalhar os conteúdos articulando nesses espaços. Então, as possibilidades de trabalhar a agroecologia, o cuidado com o meio ambiente, as medidas alternativas de controle de pragas, os períodos de plantio e colheita, entre outras coisas. Essa é uma prática que exige um pouquinho que as ações não sejam fragmentadas, porque isso também é um desafio para a escola, né? Porque tem alguns meses que a gente tem muitas demandas a cumprir, e às vezes as ações elas ficam um pouco de lado, e essa dimensão ela não pode ser deixada de lado, né? Porque se você vai cuidar de uma horta, você não pode ir lá uma semana
iniciar um trabalho e deixar um mês sem ir de novo, né? Então, elas necessitam de ações, né, bem contínuas, permanentes. E é uma vinculação também da teoria com a prática. Então, o aluno estuda lá na sala de aula e ele pode colocar em prática o que ele aprendeu na horta, no jardim, no pomar da escola. Bom, então eu expliquei as 4 dimensões, como que se dão, e agora a pesquisa também buscou responder à pergunta, né, quais as potencialidades e os limites dessa formação. Então, os aspectos formativos. Todas as conversas, os textos que são lidos nos encontros de formação, eles têm como fundamento, né, as matrizes pedagógicas da educação do campo, e partem dessa ideia de consolidar essa modalidade nas escolas. Então, é um processo educativo que não pode ocorrer separado da vida, separado da cultura, das particularidades de cada pessoa, né, e suas relações sociais. Bom, o que foi conseguido tirar, né, dessa pesquisa? Mas, assim, muitas questões, muitas coisas ainda podem ser pesquisadas dentro dessa formação, mas até 2022, então, foi o aspecto transformador dos sujeitos, que em todas as entrevistas, né, muitos professores colocando as suas experiências, colocando o que tinham aprendido, a criação de laços identitários com a escola, com a comunidade, houve uma aproximação muito grande da escola com a comunidade, houve o fortalecimento das escolas contra as ameaças de fechamento, isso é fato, porque em 2018 a escola funcionou só sem o 6º ano, em 2019 a escola estava sem o 6º e sem o 7º, e aí a gente conseguiu reaver, e agora a escola está funcionando de novo com todas as turmas, né, o 6º, 7º, 8º e 9º, então esse fortalecimento se deu com certeza. É uma formação, né, que está inserindo as escolas num movimento de luta regional, estadual e nacional, então, porque assim, fazendo parte dessa formação, a escola ela está conhecendo mais sobre a educação do campo, ela fica por dentro das ações que são feitas, né, está inserida nesse meio de uma forma assim, mais efetiva. Foi uma construção coletiva de formação continuada, então não é uma formação continuada que chega pronta. Os professores e professoras aprenderam em processo, em uma constante reflexão da prática deles. Então, todo encontro é refletido o que a gente aprendeu e o que a gente pode melhorar do encontro anterior. Então, é uma constante reflexão. Por isso que é um processo crítico reflexivo. Houve a implementação da modalidade da educação do campo nas escolas. Claro que isso continua sendo feito, né? A gente sempre está tentando melhorar cada dia. As aulas se tornaram mais atrativas, o estudante ele passou a ter mais interesse pelas aulas, houve um trabalho mais interdisciplinar, uma aproximação grande das escolas com a universidade, porque aí, a partir da parceria com a UniOeste, existe também a possibilidade de novas pesquisas, né? Eu, por exemplo, sou esse exemplo, né, porque eu só fui para o mestrado, porque eu já estava inserida nessa formação, e aí me surgiu essa vontade de pesquisar, então, por isso que eu coloquei incentivo à pesquisa científica. Teve mais professoras que também fizeram mestrado, tá, que também trabalhavam e trabalham na escola, e aí, então, a pergunta era se era uma formação que superava a concepção clássica, essa concepção que a formação chega pronta, engessada, e sim, houve uma superação da concepção clássica de formação continuada. Então, para finalizar, né, a pesquisa trouxe as potencialidades e os limites, que eram a pergunta central. Então, como potencialidades, a formação contempla os 2 níveis de ensino, isso é uma coisa boa, porque o estudante, ele está lá na escola municipal,
mas ele vai continuar estudando na mesma escola depois, quando for para a estadual. Então, se ele já tiver inserido num modelo, né, numa forma de trabalhar em que ele percebe que a valorização da vida dele está sendo feita na escola, né, ele vai continuar na mesma escola. Uma aproximação maior entre os professores e a comunidade, uma reflexão constante da prática educativa. Outra coisa que é importante falar é que é uma formação das escolas e não para as escolas. Então, foram as escolas que elaboraram a formação, a partir do que elas sentiam de necessidade. Houve um fortalecimento delas, uma construção coletiva, a interdisciplinaridade, as parcerias, né, que foram feitas, principalmente com a UniOeste e a CESUAR, também com a Unidep, a reestruturação dos PPPs, né, dos projetos políticos pedagógicos das escolas, o estímulo à pesquisa, à formação e o maior interesse dos estudantes por aprendizagem. Mas também tem os limites. O tempo é o principal limite, porque a gente vê assim que a gente tem muitas ideias de fazer muitas coisas, muitas ações, mas o tempo, ele nos consome, porque outras demandas, né, outras cobranças. Outro limite que foi constatado é a rotatividade de professores. Isso é bem desafiador, porque o professor a maioria são professores contratados, porque a escola não consegue lotar padrão, né, devido ao seu número de aulas, então não tem muito professor efetivo. Aí o que acontece? O professor contratado, ele dá aula um ano na escola, e naquele ano ele participa da formação, mas depois ele sai, no outro ano vem outro, e aquele outro que veio, ele não acompanhou a formação desde o início, até ele pegar o jeito de como que funciona, né, vai um tempo. Então, outro limite também é que ainda não alcançou um estágio ideal de participação, por conta disso, né, por conta dessa rotatividade. Então, alguns professores pegam aula temporária por 3 meses, por 2 meses, aí não vão na formação. O cansaço dos professores, né, eles relataram isso, que é bem complicado, está bem exaustivo para nós ultimamente, e a falta de motivação para a formação, porque, eu vou fazer uma formação, mas e o que eu vou ter né, além, claro, da aprendizagem do meu estudante, mas é óbvio, a gente também pensa em uma valorização da nossa carreira, né? Então, a gente não percebe essa formação na carreira. Então, para fechar essa ideia, né? Então, esse processo formativo analisado na Escola Municipal do Campo Valentim Biasucci e na Escola Estadual do Campo Carlos Gomes demonstra uma forma singular de implementação da modalidade da educação do campo, né, específica ali das escolas. Instituiu-se levando-se em conta as particularidades e singularidades da realidade dos sujeitos participantes da comunidade, das escolas, não se limitando a copiar ou importar um modelo já implementado em outras escolas e comunidades, ou territórios, ou outros sujeitos. Então, a gente tem muito orgulho, né, de dizer que é uma formação das escolas do campo de Itapejara do Oeste. Foram elas que construíram de forma lenta, né, mas contínua. E assim, errando e acertando, e a gente foi fazendo essa formação. E a pesquisa, então, trouxe, e para finalizar, então, o meu momento aqui de fala, eu termino com uma frase de uma professora que disse: eu vejo sentido na minha prática, em trabalhar com aquilo que a gente está construindo, a partir do processo de formação. Nisso eu vejo sentido. Então, quando a gente vê um depoimento desse, né, a gente fica bem emocionado de saber que todo um trabalho, ele não é em vão, ele tem muitos pontos positivos, e isso faz com que todos nós aqui que estamos lutando, sempre lutaram, né, pela educação, sigam firmes, né, para que a gente não desanime, apesar das adversidades, apesar das pedras do caminho, apesar de tudo, que a gente siga pesquisando, estudando, nos ajudando, trocando experiências, né, porque às vezes uma ação da escola da Barra Grande
pode ser, sim, implementada na escola de um outro município e assim sucessivamente. Então, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de trazer essa experiência aqui para vocês. E agora, fico aberta aí se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa para nos auxiliar também. A gente sempre gosta de aprender com os outros. Obrigada. Obrigado, Silvia, pela sua apresentação. E eu diria uma apresentação inspiradora para nós aqui, que batalhamos sempre, continuamente, quem está presente aqui nessa reunião, para fazer das escolas do campo uma escola do campo que seja uma escola do campo, para que efetive a modalidade, para que seja criativa, para que os estudantes possam gostar de estar na escola, que os professores se realizem em seu trabalho docente. E se percebe claramente de que quando as coisas são das escolas, a partir da realidade construída pelos professores e não para os professores, é da escola e não para a escola, os processos, eles potencializam formação humana, formação acadêmica, formação curricular, formação metodológica, formação social, práticas sociais, de vinculação dessa escola com a comunidade, e, sobretudo, e talvez a Ivânia seja testemunha disso, houve um processo, e a gente acompanha pelos números, não apenas, obviamente, nos últimos tempos, mas há um fortalecimento da escola como um todo, de dentro da escola, a partir da escola, com a comunidade, com as famílias, ressignificando a presença da escola dentro da comunidade, e o quanto isso representa de fortalecimento da escola em todas as dimensões, no processo de ensino-aprendizagem, na vinculação dos conteúdos com a realidade do campo, na interação, na participação das atividades da escola, da comunidade. Eu fiquei pensando, fazendo a conta, né, Silvia, as 4 equipes da gincana, se cada uma tem 50 pessoas, em torno de 50 pessoas, só participando da gincana, tem 200 pessoas competindo, entre aspas, né? E fora aquelas que estão torcendo, participando. Então, é uma grande atividade mobilizadora em torno da escola. Mas eu tenho certeza de que a sua exposição, Silvia, deixou muitas ansiedades, né, muitas trocas possíveis com quem está participando aqui dessa formação essa noite. Então, eu abro para os meus colegas, minhas colegas, para que façam as perguntas, considerações, façam as suas avaliações, também se interajam com esse seu belo trabalho, Silvia, que dá orgulho para a universidade produzir uma síntese teórica, né, um trabalho acadêmico tão grandioso como esse que você acabou de apresentar. E, assim, ouvir você falar me emociona, porque às vezes a gente está aqui no dia a dia, sabe, sofrendo tanto para trabalhar naquilo que a gente acredita, e você vem e mostra o quão grandioso é tudo que a gente está fazendo, sabe? Diante desse contexto, principalmente, você fala até 2022, mas depois disso, acredito que as coisas ficaram piores, o contexto ficou pior para a gente dar conta disso, sabe? Acho que se intensificou muito a questão, claro, política, né? O governo está aí para isso, ele está cumprindo com o papel dele naquilo que ele se propôs a fazer, mas, assim, a questão das plataformas, a questão de todo aquele assédio, de cumprimento de metas, aquela pressão toda sobre as avaliações externas. Então, isso tudo inviabiliza, paralisa, ou pelo menos freia todo esse trabalho que a gente vem construindo, sabe, tijolinho por tijolinho, mas você coloca, assim, o quanto que a gente já fez, o quanto é gratificante ouvir, ver o que a gente já conseguiu construir, o que a gente ainda está construindo, e eu aqui te ouvindo e pensando, poxa, eu queria que todos estivessem aqui, sabe, todos os que fazem parte desse processo pudessem estar aqui, porque eu me senti, assim, realmente muito fortalecida. De 2022 para cá, o que eu posso dizer é que estamos muito cansados para dar conta de todas as demandas que são nos cobradas, estamos exaustos,
E assim, eu mesma, como uma das, digamos assim, das pessoas mais envolvidas, assim, eu fico até sem coragem de dizer para os nossos professores, vamos marcar nosso encontro de formação, porque, assim, estamos cansados, visivelmente exaustos, e eu fico sem coragem até de chamar os meus colegas, porque esses nossos momentos formativos são extra calendário, a gente já fez em algumas noites, em alguns anos foram as noites, em outros foram aos sábados, então, assim, é extra para além de tudo aquilo que a gente é cobrado intensamente para ser cumprido, e dizer, assim, que lentamente a gente resiste, não na velocidade que a gente gostaria de estar evoluindo, nós estamos resistindo. Você abordou um ponto que eu ia te questionar sobre a rotatividade dos professores, né? Infelizmente ainda permanece, né? Que sonho seria se todos pudessem ficar ano após ano nessa construção, o quanto seria mais frutífero, né? E concordo com a fala da sua colega aqui, que realmente estamos adoecidos, não é só cansados, estamos adoecidos, né? E o trabalho de resistência é isso, né? É a luta, é a resistência, é existir e não desistir, resistir. A gente às vezes até vai cansado, mas depois que a gente chega lá, aquele café delicioso, aquele monte de comida boa e um monte de conversa também, e de rever, né, os colegas, a gente se fortalece, e assim a gente volta para casa com vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Apesar de a gente vai para a formação já sabendo que não é uma formação engessada, que não é ficar lendo texto, sabe? A gente já vai para a formação sabendo que vai ser uma formação diferente, o que a gente vai debater hoje? O que será que a gente vai conversar hoje, né? E é bem legal que ao final de cada encontro a gente faz uma avaliação, que cada professor escreva o que achou e dê sua opinião, e aí sempre é lido para que no outro encontro a gente possa melhorar aquilo que ficou, né? Foi pouco tempo de fala, ou a discussão, né, não vencemos a discussão, enfim. Então, acho bem importante isso. Eu queria destacar duas questões que nós também temos aprendido aqui, e aqui tem as professoras da Escola Municipal de Nes Marques, né, que tinha duas escolas fechando lá também. E pelo processo que se desenvolveu, as escolas fizeram um movimento contrário, e se fortaleceram, encheram de alunos, e a escola cheia de pais, e com muita coisas se desenvolvendo, né? Criou até o ensino médio. Então, eu acho que nós aprendemos nos últimos anos, né, Vânia, assim, Vânia e nós todos aqui, como não deixar a escola fechar? Eu acho que isso é importante, de tudo isso que a gente faz, do que a Silvia conta, né? Que é dar essa autonomia para a escola na relação com a comunidade, é trazer a comunidade, né? Achar pontos de encontro ali entre comunidade e escola. No caso ali vocês têm, né, a gincana, tem a mostra, né, e as outras coisas. Então, quais os pontos de encontro onde as duas instituições, família e escola, podem se sentir fortalecidas e sentir que a escola é deles, né? Escolas mostram que é possível, né? A universidade está aí, enfim, e as escolas vão, né? A universidade, acho que é uma ponta pequena nisso, né? Acho que é vocês que fazem, acontecem e transformam ali com muita garra e muita coragem, né? Obrigado, professora Cecília. Professora Aline, as suas considerações depois da professora Neuza. Boa noite a todos e a todas. A minha voz lá dentro também. Então, gostaria de agradecer, professora, pelo trabalho tão lindo e de parabenizar. Obrigado, professora Aline, pelas suas considerações e o quão é importante aqui as diversas experiências, né, com as diversas formas de expressão desses processos formativos. Não há uma única receita, não há um único modelo que sistematizou isso, tá bom? Então, se junta aquilo que as demais, de outras formas, também outras escolas fazem. Neuza, com você, Neuza. Então, na verdade, eu não posso deixar de parabenizar a Silvia pelo lindo trabalho. Eu acho que você colocou aqui todo o teu empenho, dedicação mesmo, Silvia. Parabéns, tá?
E como eu sempre digo, né, até sempre converso com a professora Cecília, e realmente, como a professora falou, a partir do momento que eu entendi, parabéns e obrigado pela contribuição. Eu já lhe passo a palavra, Silvia, para suas considerações. Combina-se isso. Silvia, eu passo para você, para as suas considerações, e aí depois passamos para os avisos aí, que são bastante, mas a gente comenta os principais eventos para convidar vocês, que têm em várias atividades que são muito interessantes e necessárias para que participemos. Por fim, fica gravado essa exposição, fica gravada a partir de amanhã ou depois, a gente coloca no nosso canal no YouTube, e assim pode ser distribuído para as escolas, pode ser feito um processo de formação nas escolas, utilizando-se desse conteúdo, como é a nossa estratégia aqui do processo de formação com o nosso grupo da Refocar. Com você, Silvia. Então, eu vou agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês, por poder, né, trazer um pouquinho da nossa experiência. Peço desculpa se de repente não me fiz entender, né, mas a ideia era fazer, assim, bem didático o resultado da pesquisa, e quando a gente vê o colega lá um pouco cabisbaixo, né, um pouco nervoso, um pouco desestimulado com a situação, a gente precisa ir lá, né, e dizer, olha, você é importante, aquilo que você fez é importante para mim, então eu quero finalizar a minha fala dizendo que tudo que a gente faz na educação, a gente faz com amor, com dedicação, né? E a gente faz muito além do dinheiro que a gente recebe, porque nós estamos na educação porque a gente ama. A gente não está simplesmente pelo fato de ser um emprego, né? Para nós é a nossa vida. Então, a gente defende ela com unhas e dentes. A gente chama a escola da nossa escola, é a minha escola, a gente fala, né? Então, essa relação que a gente tem com os nossos estudantes é uma relação muito bonita, é difícil ver por aí, então nós temos que nos orgulhar. Primeiro, né, antes de mais nada, a gente tem que ter orgulho de fazer parte, né, todos vocês que estão aqui hoje, todos nós que estamos aqui hoje, a gente está aqui já 1h30 de um extra, né, porque a gente quer, porque nós achamos que isso é válido para a nossa vida e para a vida daqueles que fazem parte, que estão ao nosso redor. Então, eu acho que é fundamental que a gente nos una, assim, nesse sentido de dar apoio, para que a gente passe por essa tempestade, por esses momentos fortalecidos e não desanimados, né? Porque a gente produziu já muita coisa, e quando a gente tiver oportunidade de trocar experiências, de nos visitarmos, como a professora Neiva falou, de vir um conhecer a escola do outro, vamos fazer isso, né? Vamos tentar, Ivânia, mandar os nossos jornais para essas escolas, né? O nosso plantão do campo, para que eles também vão nos acompanhando por ali, né? Para que possam, de repente, usar os nossos jornais como uma prática, enfim. E agradeço, professora Cecília, professor Bonamigo, pelo convite. Obrigado mesmo. Professora Cecília, com seus avisos, então, e depois, se faltar algum, e aí eu tenho alguns anotados aqui, se não for todos, aí a gente refaz, a gente completa. Tá bem. Lembrando que dia 4 de agosto vai ser a professora, a diretora, né, Angelita Cristine dos Santos, que vai falar do trabalho dela sobre as escolas de Inés Marques, né, que eu falei antes que também foram escolas que quase fecharam, mas conseguiram, né, por várias práticas dar conta de permanecer abertas até agora. E dia 18 de agosto temos a Neuza, né, que vai trazer o trabalho também de dissertação dela, né, da escola dela, na relação com a escola Paulo Freire, aqui de Francisco Beltrão. Todo esse levantamento também das relações, das práticas pedagógicas, né, das duas escolas. Só lembrando disso, então, que a nossa lista aqui continua e está grande, né, de gente que já pesquisou as escolas, né, que isso deixa a gente muito feliz. Lembrar, né, meu amigo, então, de 6 a 10 de agosto tem a jornada, né, falar em viajar hoje dá uma preguiça, né, mas vai esquentar, tá? Mas, assim, o que seria legal, o que seria importante, é uma prática que a gente vem há tempo querendo fazer na Refocar. Eu penso que nessa linha que a Ivânia e a Silvia trouxe, Ivânia é a professora de Chopinzinho, né?
A Silvia e a Ivânia trouxeram aqui, que nós estamos falando, que é de poder levar pessoas da comunidade que têm um pouco dessas práticas já de produzir alimentos, né? E são ligadas com isso para que vejam essa experiência, porque a cara do Paraná que produz comida, do Paraná que produz artesanato, do Paraná que pensa em sementes, tem muita coisa de arte, de dança, de mística, né? Enfim, palestras super boas, oficinas de todos os tipos nessa área. Então, é um evento muito bom de a Jornada Paranaense de Agroecologia, né? Um evento grande que acontece no Politécnico, em Curitiba, né? No Centro Politécnico, porque tem espaços bastante. Então, eu não sei nenhum detalhe ainda, assim, de como seria. Eu sei que o pessoal vai de caravana, né? Mas se nós fôssemos, nós iríamos ter que ver como que a gente iria, enfim. Mas é um convite que eu queria deixar aqui aberto, porque a universidade tem condições de ir com uma van, né? Então, daria para a gente ir com uma van da universidade. E aí, se tiver gente que vai, aí a gente vai pensar em como ir, né? Enfim, isso é uma coisa, né, meu amigo? A outra é a Festa Regional de Sementes, né? Que essa não tenho na cabeça o dia, você tem anotado ali? Dia 17 de julho, lá em Dois Vizinhos. Isso, então 17 de julho, em Dois Vizinhos, é período de férias para vocês, né? A gente já falou aqui sobre isso, que é feito no período de férias, justamente porque os municípios têm que mandar os ônibus para a festa. E se eles não fazem isso nas férias, eles não têm ônibus. Então, eu já busquei junto à coordenação para nós não fazer nas férias, para poder levar os alunos. E eles nos disseram que não tem jeito, que os prefeitos falaram que não dá, que não aceitam, porque eles têm que transportar as pessoas com os ônibus e falta ônibus, né? E eles não podem misturar pessoas com alunos, vocês conhecem como é que é isso, né? Então, o ônibus ou leva pessoas adultas ou leva alunos. Mas, enfim, dá para fazer uma caravana, eu diria que é um dia muito especial, que vocês estão de férias, estão cansados, mas vai arejar muita cabeça se vocês forem na Festa das Sementes, né? A Neuza já participou de uma, né, Neuza? Que foi em Mangueirinha, e a Festa das Sementes é um momento de ver coisas que a gente, e ouvir coisas que a gente não ouve, sabe? Que na escola você está com a cabeça em outro lugar, assim. Lá na Festa Regional você vai encontrar pessoas, vai ver e ouvir uma discussão muito linda sobre o futuro do planeta, né, sobre cuidar das sementes, sobre comida, sobre o nosso futuro, gente, porque é comida, né? É comida, vamos pensar nisso, né? Comida, para chegar no mercado, tem que passar pela terra, né? Senão, não temos ainda as fábricas de carne, né? Quem sabe daqui 100 anos, mas, por enquanto, a carne vem do boi mesmo, da galinha e do porquinho, né? Que come comida que vem da terra. Então, acho que é um momento importante, nós precisamos aproximar cada vez mais, né? Essa discussão da educação do campo com a produção de alimentos e com a vida na terra, né? Porque se não tem isso, não tem escola do campo, eu acho que é muito junto isso, né? E nós é que ficamos distanciados porque nós somos uma escola mais governamental do que do campo, né? Então, a gente acaba trazendo para os nossos debates a perspectiva, e a gente é forçado a isso, como vocês disseram, né? A gente é forçado a trazer uma outra perspectiva para a escola, mas só para dizer isso. E aí o Bonamigo faz um outro convite, que ele está com as coisas mais na cabeça, que é o outro encontro de agroecologia que tem nessa semana, né? Se alguém quiser participar, pelo menos, de algumas palestras importantes, e tem uma mesa nossa, olha, nós estamos chiques, já estamos uma mesa, né, no encontro de agroecologia, né? É o primeiro seminário do Núcleo de Estudos em Agroecologia, Panorama e Perspectivas da Agroecologia no Sudoeste do Paraná, organizado pelo NEA, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia aqui da Unioeste, sobretudo pelo professor Luciano Candiotto. Então, amanhã, dia 1º a 3 de julho. Então, a abertura será no dia 1º à noite, e depois, na quarta-feira, manhã, tarde e noite, na quarta e na quinta, tem atividades voltadas a inúmeras pautas, inúmeras mesas redondas que vai discutir desde da importância da produção agroecológica no sistema alimentar global, vai ter sobre a influência dos agrotóxicos na alimentação, pela professora Carolina Panis, vai ser no dia 2 de manhã. E aí, como a professora Cecília falou, na quinta de manhã, aí nós temos a nossa mesa, né, as dimensões pedagógicas da agroecologia.
mostrar as experiências também que estão sendo feitas, e a Escola Estadual do Campo Barra do Lontra também vai fazer parte, né, mostrar a construção da horta, da Feira das Sementes Crioulas, da Festa Sementes Crioulas, também organizadas pela escola. Então, esse é o convite. Claro, tem os outros eventos, daí são um pouco mais para frente, e a gente reforça, né, também tem o CIFEDOC, que é o 5º Encontro Internacional da Educação do Campo, lá em Chapecó, de 1º a 3 de outubro, que é um evento importante, a gente já está inscrito, mas, enfim, é um convite amplo, além de outros aí que a gente vai organizar durante o período. Então, Bom, amigo, só lembrar, sim. no Cifedoc, ó, dá para vocês escrever resumo expandido, as meninas que estão aqui, até dia 15 desse mês, já está na prorrogação, então não vai ter prorrogação. E vai uma van da universidade, então uma van, ela vai só no dia da apresentação dos trabalhos, porque vocês vão dizer para mim, professora, a gente não tem 3 dias para ficar lá. Mas então é pensando em vocês, que não tem como sair mais que um dia da escola, que no máximo consegue sair um dia, a gente vai ter uma van que vai a Chapecó, que vai ser em Chapecó o evento, e é muito importante porque é um seminário internacional de educação do campo e dos 3 estados do sul, então ele congrega, vocês devem lembrar quem é mais do mestrado mais antigo, que já teve outros, né? Teve aqui em 2023 em Cascavel, cada vez é num estado, dessa vez é Santa Catarina, daí volta para o Rio Grande do Sul, 2023 foi aqui no Paraná. E esse evento ele é importante porque ele reúne um debate muito amplo, porque é os 3 estados, né? Então, desde pedagogia da alternância até as escolas do MST, e nós todos ali no meio dessa muvuca, né? Então, só para dizer para vocês que se vocês querem ir, tem uma van que vai e volta no mesmo dia, então dá para vir de carro até aqui, pousar aqui, ou vir de madrugadinha, né? Deixar o carro na universidade e ir para Chapecó e voltar ainda de noite, né? Porque Chapecó é perto, né? Não é tão longe para a gente ir de carro, né? Então, fica o convite. Até dia 15 dá para fazer um resumo expandido ainda, ou um artigo, né, para mandar para lá. E, ó, é também um pedido, né, Bonamigo, porque vocês têm 5 anos para produzir para o nosso programa depois que sai da universidade, que sai do programa. Nós precisamos, né, vamos produzir mais um pouquinho, vamos ajudar o programa, né, senão nós não podemos fechar, tomara que abra o doutorado, que vocês possam fazer o doutorado no futuro, né, que abra concurso na universidade, e assim vamos nós. É isso, eu acho, Bonamigo, eu não sei o que mais que a gente tinha, acho que é isso, né? É isso, acho que é isso. Então, está bem. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês. Ficará gravado, disponibilizaremos no nosso canal do YouTube, e que esse conteúdo seja um momento de formação para as escolas, para o fortalecimento das escolas, para a efetivação da modalidade, e que continuemos firmes na resistência, fortalecendo a educação do campo. A nossa saudação a todos vocês e obrigado.